Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, para o último estudo da série do Santuário, a gente vai estudar sobre a glorificando a Deus no Santuário. Então, bora lá. De acordo com a palavra de Deus, o corpo é o santuário do Espírito Santo. Tudo o que o cristão faz através do corpo afeta todo o ser. Quando alguém aceita Jesus, é nova criatura e, portanto, seu estilo de vida deve acompanhar esse novo status. Cuidando do corpo e da mente como um templo sagrado, tanto na alimentação e vestuário, quanto em seus relacionamentos. A vida do crente nascido de novo deve refletir a realidade de que Jesus não é apenas um Salvador, mas é também o seu Senhor, ou seja, modo de vida que espera de seus de suas novas criaturas. 1 Coríntios 6,19. Que santuário específico é o lugar da habitação do Espírito Santo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Então, o nosso corpo é a casa do Espírito Santo, né? A casa de Deus, né? O templo, o santuário, somos nós, né? Então, o nosso corpo é a casa de Deus, o templo de Deus. Por isso que Deus fala na Bíblia, né? Onde há um ou dois no meu nome, ali eu estou. Porque quando uma pessoa está com o Espírito Santo, né, automaticamente, né, atrai outros também para perto. Então, quando começa a falar de Jesus, então Jesus ele está ali, né? E Romanos 12, o verso 1 a 2, que tipo de sacrifício Deus espera que se realize neste santuário, né? Porque no Antigo Testamento a gente já aprendeu que existia sacrifício de animais. No Novo Testamento a gente viu que existiu o sacrifício do Filho de Deus. E hoje existe um sacrifício. Qual é ele? Então, renovação da mente. Porque a nossa mente, quando a gente está no mundo, é querer as coisas do mundo. Agora que a gente é nova criatura e recebeu o Espírito Santo de Deus, que é divino, que não é, né, da terra, então a nossa mente deve ser renovada pelo Espírito, né, para que a gente queira as coisas do céu. Então, venha o teu reino, né? Porque se o reino de Deus vir até nós, nós vamos querer estar no reino de Deus. Então, o nosso desejo e tudo que a gente for fazer vai ser para a honra e glória de Deus, para que ele possa vir logo o mais rápido possível, né? Não que a gente faça com que Deus venha depressa, mas, né, a gente participa para quando o momento chegar, né, que só Deus sabe o tempo, o dia, a hora e tudo, né, a gente seja co-participante, né, da vinda de Jesus, né? Porque a gente participou do evangelho, então a gente também é participante, porque Jesus foi o que levou o evangelho primeiro, então a gente participa também quando a gente leva o evangelho de Jesus para outras pessoas. E em sua infinita misericórdia, Deus
oferece a salvação gratuitamente ao ser humano, certo? Ele confirma essa graça através da habitação de seu Espírito na vida dos seus filhos. E é muito importante, gente, que vocês vejam o estudo do Espírito Santo. Por quê? O mundo prega um espírito e a Bíblia prega outro espírito. Então, se você quer o espírito da Bíblia que Deus ensina, né, o verdadeiro Espírito Santo, você precisa conhecer para que ele te convença quem é o verdadeiro Espírito Santo. Então, tem vídeo no canal explicando, né? Tem uns 7 vídeos só falando do Espírito Santo. E com o vídeo também falando sobre o Espírito Santo na série do Santuário, são 8. Então, tem bastante vídeo, né? Não é tanto assim, mas tem, né? Falando sobre o Espírito Santo. E biblicamente, tá? Não é o que eu acho, ou o que o pastor disse, ou o que o padre disse, ou o que, sei lá, qualquer líder religioso disse, ou a minha opinião. Não. Não é a opinião de ninguém, a não ser o próprio Deus falando ali, né? Na Bíblia. Então, se você realmente deseja o verdadeiro Espírito Santo de Deus, conheça o verdadeiro Espírito para que você não seja enganado e receba um espírito de demônio achando que é de Deus, porque, né, nos últimos dias Deus disse que o quê? O mundo seria enganado, por quê? Porque o falso espírito, ele ia fazer milagre, maravilhas e muitas outras coisas, né? Então, fica a dica. Conheça o verdadeiro Espírito Santo pela Bíblia, para que você não receba um espírito de demônio se fazendo ser, né, o Espírito Santo, mas não é. Então, conheça o Espírito para que você possa receber o verdadeiro, entendeu? E por isso o cristão deve desenvolver hábitos de vida saudáveis, evitar a frequência a lugares impróprios, tais como bailes, cinemas. Não que seja pecado, tá, gente? Isso aqui não é pecado. Pecado é transgressão da lei. Então, isso daqui não é pecado. Isso daqui é apenas tipo um hashtag fica a dica, né? Não vá em baile, cinema, balada, locais que são vendidos álcool, fumo e outras drogas, né? Por quê? Porque você vai ficar indo nesses lugares e o que você vê, você chega uma hora que você também vai querer experimentar, né? Porque você vai ficar vendo, vai contemplar, vai chegar uma hora que você vai estar fazendo e nem percebeu. Então, melhor você não ir. E tipo, o cinema. O que tem de mais no cinema? Nos cinemas tem aqueles trailers, né? Que já vem com uma carga pesada. Muitas vezes até, né, demoníaca. Principalmente onde tem filme de terror, né? Já vem com aquela carga pesada. Então, você vai com uma criança pro cinema e os trailers passam. A criança tá ali distraída, né? E aí, de repente, passa aquela cena assustadora. Vai ficar gravado no inconsciente dessa criança. E aí, depois, ela vai começar a ter pesadelos, né? Ou até ficar tendo medo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, por isso que, né, não é tão recomendado. Na verdade, não é recomendado, né, ir pro cinema. Né, assistir filme você assiste na sua casa, né? Faz a pipoquinha, coloca um filmezinho. Tem filme evangélico, tem filme bom, né? Felicity Play aí, tá de graça no YouTube. Tem vários filmes muito bons no Felicity Play, tem séries, né, muito boas também. Eu gosto bastante. E, né,
se você for no cinema, você tem esse risco de assistir o trailer sem mesmo querer, sem nem saber o que, né, ia passar, porque eles não te avisam. Simplesmente coloca lá e quem tá lá assiste, querendo ou não, né? Por isso, né, cinemas não é muito bom, não, na verdade não é bom, né, não é bom. Mas, né, e drogas nem se fala, né, gente? Apesar que, né, açúcar misturado com leite fermenta e transforma também em álcool, assim como pão com fermento, quando você mistura também com, sei lá, algum tipo de suco doce, né? Também suco de uva. Se você misturar com pão com fermento, vai fermentar na sua barriga e você vai, no caso, seu corpo, o seu próprio corpo vai criar álcool. Então você vai ficar meio sonolento, meio lesado, né? É porque o seu corpo produziu álcool, né? Por isso que Deus fala pra gente, né, ter moderação. Por isso que os pães lá do santuário era pães asmos, era pães sem fermento, porque Jesus não tinha pecado. Mas bora continuar, né? E lugares onde acontecem outras diversões impróprias, cumprindo assim o desafio bíblico de levar uma vida digna, não em orgias e bebedices, não em imoralidade ou indecência. Romanos 13:3. A união diária com Cristo subjuga a natureza terrena. Gálatas 2:20. Em 1 João 2, o verso 15 até o 17, e Tiago 4, verso 4, que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanos. Então, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo isso vai ser destruído. E se você grudar nessas coisas, tu vai ser destruído junto, porque vai chegar uma hora que você não quer mais desgrudar disso, porque já virou um tipo de vício, né? Tudo que é demais acaba se tornando vício e, portanto, não é bom. Então, o cristão e outra, né? O diabo ele vai enganar muita gente com esse negócio, né? Porque o diabo vai usar aquilo que é de Deus para fazer você ficar viciado nisso. Então, pode ser sei lá, você gosta muito de ajudar na igreja, só que aí você tem filhos, né? Mas você deixa os filhos lá com, sei lá, a sua mãe ou o pai da criança, sei lá, com quem, e você fica o dia inteiro socado naquela igreja, e a igreja e as crianças dos outros, né? E você paga para as crianças dos outros tipo, as suas crianças estão em casa, né? Sem fazer nada. Então, Deus não, o inimigo vai usar aquilo que você gosta de fazer para Deus, para te viciar ou cegar os seus olhos, para que você esteja tão focada naquilo que deixe o que realmente é importante. A família, no caso a sua família, é a coisa mais importante para Deus, né? Você ajudar o próximo, na sua família já tem o próximo, por quê? Tem o seu filho, tem sua filha, tem seu marido, se tiver sogra morando junto, tem sua sogra, se tiver tio, primo, sei lá, tem todo mundo isso daí, todos esses são seu próximo. Aquele que não é você é seu próximo. Então, você não precisa necessariamente, né, viver para o próximo fora da sua casa. Você tem que viver o próximo dentro da sua casa e depois cuidar dos outros, né? E não, tipo, é igual você tem um hobby, né, que seja lá qual seja.
né? E, tipo, não... Aí tô com a mania de falar, tipo, gente, ai, que coisa. E, né, esse hobby é uma coisa boa. Tipo, pode ser, de novo, tipo, pode ser, sei lá, andar de bicicleta, pode ser acampar, pode ser trilha, pode ser um esporte, né? Pode ser vôlei, futebol, né? Um hobby. Você tem um hobby. Então, o diabo vai usar esse seu hobby que não tem nada de imoral, né? Como diz aqui, e nem decência. É uma coisa boa de Deus. Mas ele vai te deixar de um jeito viciado para que isso não seja mais para a glória de Deus, mas seja para a sua glória. Então aí você começa a pecar, né? Porque no momento que você deixa de glorificar a Deus, você está se glorificando. E quando você se glorifica, é pecado. Porque a glória é somente dele. É tudo por ele, né? Por quê? Porque quando a gente faz o que já é natural da gente fazer da maneira correta e para quem é verdadeiramente a adoração para Deus, aí tudo dá certo. Mas se você faz o contrário, aí vai dar ruim. Porque vai se tornar um vício e Deus não aprova esse tipo de coisa. E aqui, o cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, e eis que se fazeram novas todas as coisas, né? 2 Coríntios 5:17. Então, por isso, né, o diabo usa o que você gosta de fazer. Então, como você já abandonou, né, todos os seus prazeres mundanos, né, tudo que você gostava de fazer no mundo, ir pra balada e beber, sei lá, dançar, curtir, sei lá o que é, ele te faz o quê? Fala, ela gostou disso, então vamos usar isso para fazer com que ela peque. Então vamos dar bastante disso para ela, para que ela, né, não queira fazer as outras coisas de Deus, só queira fazer isso daqui, né? Então, o diabo agora, ele não tá fazendo a pessoa pecar com coisas que as pessoas já sabem que é pecado. O exemplo, todo mundo sabe que matar é pecado, né? Tá nos 10 mandamentos, é pecado, né? Mas aí, tipo, aí a pessoa vai lá, sabe? Ela fala, não, isso daí é pecado, não vou fazer, porque não, né? Aí a pessoa, vamos tomar um sorvete, né? Tem um pastor, né, da igreja também, que ele falou, ele deu o testemunho dele, que ele era viciado em sorvete. Mas, né, a pessoa tá aqui, todo mundo come um sorvetinho de vez em quando, né? Eu tenho intolerância, mas de vez em quando até eu como, né? Então, mas o que pra mim não é pecado, né? Porque eu não sou viciada em sorvete, para ele era pecado, porque ele era viciado em sorvete. É uma coisa totalmente, não vou falar natural, né? Mas, né, é uma coisa comum, né? Aquela coisa que você fala, nada a ver, né? Ninguém tá pecando porque comeu um sorvete. Mas virou pecado na vida desse pastor. Porque ele era viciado em sorvete. Então, todo centavo, todo o dinheiro que ele tinha era para comprar sorvete. Häagen-Dazs, né? Para quem conhece a marca. Então, ele, né, ficou um vício de sorvete que ele tomava 1 quilo sozinho de sorvete. Ele tomava sorvete de manhã no café da manhã, almoço na tarde e de janta sorvete de novo. Então era um vício que ele não conseguia se controlar. Hoje, né, Deus já deu um basta nisso. Mas fica a dica, né? Testemunho do pastor. E é uma coisa que a pessoa fala, nada a ver, alguém pecar por causa de sorvete, nada a ver, né? Lembra que Deus falou da temperança, né? A temperança está no
no que você come. Então, Deus disse que tudo que você faz, seja comer ou beber, seja para honra e glória dele. Então, se entupir de gordura gelada, cheia de açúcar, não é para honra e glória de Deus, né? Então, virou pecado para ele. Então, é só um exemplo de que não é só o que está escrito nos 10 mandamentos que é pecado, mas aquilo que você faz excessivamente, mesmo sendo uma coisa normal ou boa ou para Deus, se você faz excessivamente, se torna pecado. E aí você não vai estar glorificando a Deus, mesmo que seja para Deus, né? Então, precisa dar uma avaliada aí, né? Cada um de nós. A gente vê o que a gente tá fazendo na nossa vida. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos pecaminosos, né? Tipo, a pessoa que já se tornou uma nova criatura, ela não tem mais interesses nas coisas do mundo que são pecaminosas. É cidadão e embaixador do reino celestial. Por preceito e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo, afetação ao ar de superioridade. Tipo, não, eu sou melhor que você porque eu sou vegano, né? Eu protejo os animais porque eu não como os animais. Eu sou melhor que você, não sei o quê. Ah, eu sou vegetariano, né? Ah, o meu corpo é um templo, né? Eu vou... E você come carne? Tu vai pro inferno, menina. Tu vai pro inferno, vai queimar no lago do inferno. Para de comer essas carnes. Tipo, comer carne não é pecado, né? Comer carne não é pecado, mas se você come a carne que Deus proibiu, né, como carne de porco, camarão, peixe de couro, urubu, né, aí você tá se tornando imundície, né, e aí você não está glorificando a Deus, entende? Mas comer carne não é pecado, igual eu não posso comer carne porque me faz mal, né? Mas, né, de vez em quando tem reunião de família, eu como um pedacinho e só. Isso quando eu como. Mas, né, e também, né, se eu sentir, sei lá, precisar, no caso, né, o corpo, precisar de proteína e não tiver nada, como fala? Não tenho nenhuma grão, não é grão, semente, não. Castanha, né? Ou sei lá, algo que tenha proteína para me comer. Eu posso comer um frango, posso comer um peixe, posso comer, né? De preferência o peixe, porque o meu organismo aceita melhor a carne de peixe. Mas não é o costume meu comer peixe, né? Então, igual essa semana eu comi frango, né? Porque o meu corpo tava precisando e eu não tinha essa proteína em grão, cereal, nessas coisas. Então, eu comi. Tô pecando por causa disso? Não. Né? Vou pro inferno porque eu comi uma... Não. Né? Tipo, se o seu corpo tá precisando e você não tem, e te aparece lá a carne, você pode comer, desde que não seja imunda. A partir do momento que é imunda, você diz não, né? E Deus vai prover algo que não seja imundo. Que mais? Por preceito, tananá, isso daqui eu já falei. Não faz isso com extremismo,
mas porque tem Cristo no coração e através da comunhão com Ele, as suas atitudes são transformadas. Colossenses 3, o verso 5 e 10. Então, o que mais importa para Deus é você e a sua mente, o seu caráter, se está sendo transformado ou não, né? Porque se sua mente for transformada ou renovada, né? Você vai começar a fazer o que é certo. Então, não precisa ficar se preocupando com coisa pequena, sendo que o que importa para Deus é a sua renovação da mente, o seu caráter transformado por Jesus. Porque Jesus precisa colocar o caráter dele em nós, para que todas as coisas aconteçam. Então, a gente dá trabalho, mas Deus é insistente, né? Ele persiste. E enquanto a gente estiver lutando, Deus vai estar lutando com a gente também, né? Mas enquanto você der a oportunidade, né, de abrir o coração para Deus e Ele poder entrar, Ele vai transformar a sua mente aos poucos, né? Não vai pegar logo tudo e socar na sua cabeça e vai falar, vai, faz o que eu tô mandando. Não. E 1 Pedro 3, o verso 1 até o 4 e 1 Timóteo 2, o verso 9. Que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Então, as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Que é isso? Eu posso colocar um short se eu quiser? Eu posso, gente. Mas tem que ser com modéstia e bom senso. Eu não vou colocar um short parecendo um carnaval. E o bom senso, eu não vou colocar um short todo carnaval mostrando todas as partes das coisas. Não vou mostrar pau para a bunda, não vou mostrar, né, as partes da frente, que aí já é demais. Isso não é nem bom senso nem modéstia. O que é bom senso e modéstia? Você quer vestir um shortinho no meio da coxa, né? Você pode pôr um shortinho, uma cor sóbria, né? Sei lá, pode ser um pretinho básico, cinza, cores, né, claras, normais, sem tanta coisa, né, chamativa. Vou colocar um fluorescente na roupa, né? Pra que isso? Tá no carnaval, você fica lá fluorescendo dentro da, sei lá onde você for? Não, né? Tipo, uma blusinha, né? Daqui é o vestido, né? Não tô mostrando peito, né? Meu decote aqui não tá mostrando peito nenhum. Meu comprimento do vestido, né? Esse aqui é o vestido. Não tá mostrando minha coxa, nem a metade, nem o começo, nada. Tá mostrando, deixa eu ver. Só tá 3 dedinhos acima do joelho, né? Super bonitinho, confortável e modesto, né? A estampa, ele é azul, tem estampinha de florzinha, né? Tipo, de boa. Tá ok? Com modéstia e bom senso, né? Tem alcinha, tá mostrando ombro, mas não tá mostrando peito, não tá mostrando coxa, não tá mostrando bunda, não tá mostrando costa, não tá mostrando nada, né? Porque braço você vê, né? O joelho você vê também, e as caras também você vê, e os pés das mulheres todo mundo vê, né? Então, modéstia e bom senso. Que eu quiser colocar um short, você pode pôr o short, gente. Mas, né, tenha o senso de não colocar também aquele short colado aparecendo, né? Até a divisão dos negócios. E colocar um topzinho colado também, né? Você não tá indo pra academia. E mesmo se for pra academia, também não precisa de tudo isso, né? Você pode muito bem colocar uma regatinha que cobre a região das partes, né?
cobre também a parte dos peitos, né? Pra não ficar, né, pulando lá e os peitos saem pra fora e todo mundo fica olhando. Então não precisa disso. Tenha bom senso. Então, vai colocar uma roupa de academia, né? Coloca uma regata cobrindo. Não ficar, né, exposta, bem explícito as partes do seu corpo. O que mais? O povo de Deus deve situar-se sempre entre os conservadores em matéria de vestuário. Não serão os primeiros a adotar as novas modas, nem os últimos a adotar as antigas. Manual da Igreja, página 150. Os costumes e as modas podem mudar com os anos, mas os princípios da reta conduta não são sempre os mesmos. Credes em seus profetas, página 213. Então, né? Tipo, a moda sempre muda, né? Você vê, tem umas, né, que são até mais ou menos, mas tem umas que, né, desculpa a palavra, mas cagou, né? E tem gente que usa e acha que tá super lindo, maravilhoso, abalando geral e tal, né? Mas não vamos entrar em detalhes. Trata-se com simplicidade e abster-se de ostentação, né? Está em harmonia com a nossa fé. Testemunhos seletos, V1, página 350. Isso proíbe ostentação nos vestidos, né? Que é tipo aqueles vestidos super caros de festa que você vai pra igreja. Tipo, não tem nada a ver você ter um vestido bonito, tipo, de novo tipo da cabeça, ó. Se você é rico e tem esses vestidos, não tem nada de problema, não tem nada demais. Mas agora, tipo, de novo. Se você não tem, ou você ir comprar esse tipo de vestido, sendo que não é necessário, aí, né, você vai lá, compra um vestido cravejado de pedrinhas Swarovski, diamante, sei lá o que seja, cheio de brilho, com um monte de corrente, sei lá o que, um monte de coisa, né? Aquelas correntes de ouro no vestido, cheio de, né? Não precisa ostentar, né? Você não está indo para uma balada, você está indo para a igreja. E mesmo assim, mesmo se você fosse, né? Se você fosse para balada, então, né? Nem precisa ir para a igreja, porque, né? Não condiz com aceitar Jesus e ficar indo pra balada. Ou você tá com Deus ou tá não, né? Isso proíbe ostentação nos vestidos, com cores berrantes, né? Fluorescente, aquelas estampas lá gritantes, que dá pra pessoa ver a outra a quilômetros de distância, né? Não precisa disso. Profusa ornamentação, né? Andar parecendo uma árvore de Natal, brinco aqui, e a tiara cheia de pedra, e aí coloca aqueles brilhinhos aqui, né? No cantinho do olho, e brilhinho aqui assim, e coloca pedrinha no dente, e coloca piercing aqui com brilho, piercing na sobrancelha, e coloca corrente de um monte de ouro e pérola e sei lá o que, e um monte de anel e pulseira. Você não é uma árvore de Natal pra andar desse jeito, né? Confesso que eu já andei assim, mas não ando mais, né? Estou mais leve. Tudo que visse chamar a atenção para a pessoa ou excitar admiração está excluído do traje modesto. Mensagem aos jovens, página 351. Então,
você não precisa chamar atenção para você, né? Se você tá buscando atenção, então não vá para a igreja, né? Fique no mundo, porque no mundo você vai poder se vestir do jeito que você quer, uma árvore de Natal ambulante saindo aí, você vai chamar atenção, até com uma melancia no pescoço. Mas se você quer obedecer à palavra de Deus, você tem que, né, se desligar da ostentação. Porque a ostentação não é de Deus, né? Lúcifer, quando ele estava ainda no céu, ele fazia isso. Ele se cobria de pedras preciosas, de ouro, e colocava assim, um monte de coisa para se sentir mais reluzente, bonito, sei lá, chamar atenção. Ele queria isso. E agora, né, com o pecado, o inimigo faz com que a gente faça o que ele fazia. Porque isso entristece a Deus. Porque toda vez que quando o humano se enche disso, Deus lembra o que o Lúcifer fez no céu e trouxe para a terra e tá, né? A terra como tá, né? Um caos. Colossenses 3, o verso 2 até o 15, Gálatas 6:1. Como deve ser o relacionamento entre os irmãos, de amor fraternal e humildade, né? E aí, quando, né, o irmãozinho dá mancada, o que que a gente faz? A gente perdoa e ora para que Deus, né, convença o coração da pessoa para que se arrependa, né? Justamente, gente, o que mais acontece nas igrejas que tira, né, os adolescentes ou pessoas novas que entram para a igreja são os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos são os que estão lá para dar exemplo. E quando os mais velhos são aqueles que não estão dando exemplo bom, né? Não estão dando bom testemunho, aí as pessoas mais novas e os que estão chegando olham e se retira. Por quê? As pessoas que estão no mundo, elas querem algo que seja divino, né? Que seja de Deus, como eles ouvem falar, né? Uma igreja de amor, harmonia, sei lá, cheia do Espírito Santo, cheia dos dons, né? A pessoa vai com essa mentalidade para a igreja. Quando chega lá e vê que não tem nada disso, que aqueles que deveriam ensinar estão dando mau testemunho, eles se retiram. Por quê? Eles não querem ser participantes no pecado, né? Dos pecados dos mais velhos, né? Então, mesmo alguns fazendo o que como fala? O que é errado, ou pecado, sei lá. E mesmo sendo convencidos que aquilo, né, não tá certo, eles não pedem perdão, né? Eles não, porque eles se sentem, sei lá, humilhados, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, eles não se submetem ao Espírito a ponto de pedir perdão, né? Já aconteceu isso comigo? Já aconteceu isso comigo. Tanto fizeram comigo quanto eu fiz com outra pessoa. Só que eu não era da igreja, mas quando eu me batizei, eu mesmo cheguei na pessoa sem que ela soubesse de que eu tinha falado dela e pedi perdão pra ela, com toda a vergonha do mundo, mas fiz, né? Inclusive já até tá no interior essa pessoa. Mas eu pedi perdão pra ela porque Deus, né, através do Espírito Santo, me convenceu do que eu tinha feito era errado. Então, a partir do quando eu me batizei, o Espírito Santo começou a trabalhar e me convenceu para que eu pedisse perdão porque o que eu tinha feito era errado. Mas, já com as pessoas mais velhas, elas não se submetem. Quanto maior o cargo, pior fica o pedido de perdão. Então, eles não pedem. E isso afasta as pessoas
sinceras que estão entrando na igreja, né? No caso, se eu fosse para a igreja, né, olhando para isso, eu não estaria onde eu estou, porque, né, nem para lá eu queria ter ido, mas eu deixei Deus decidir, ele decidiu e eu tô lá até hoje, né? Eu não tô lá por causa de pessoas, por causa de amiguinho que me chamou, por causa sei lá, da minha mãe, dos meus parentes, nada. Tô lá porque Deus me colocou lá. Não era da minha vontade, né? Deus sabe disso. E também continua não sendo, mas Deus me colocou lá e eu tô fazendo, né, o que Deus, né, me mandou. Então, quando Deus manda, eu obedeço. Às vezes brigo com Deus, mas faça a vontade dele, não a minha. Fico bravo, mas faça a vontade dele, não a minha. É difícil? É difícil, gente. Não falar da moleza, não. Mas, bora continuando. Romanos 13, o verso 1 e até o 4, de 1 Pedro 2, o verso 13 e 14. Qual deve ser o comprometimento cristão em relação às autoridades? Então, exemplo, sei lá, presidente, governo, ou seu chefe, sei lá, alguém assim. Você deve respeito e consideração, né? E é. Aqui. Os adventistas, seguindo o exemplo de outros cristãos através dos séculos, reconhecem sua responsabilidade social e votam em candidatos comprometidos com os valores e princípios bíblicos e procuram exercer sua cidadania de forma responsável, contribuindo para o bem-estar social. Isso significa apoiar as autoridades constituídas em todas as ações que não confrontem com a autoridade divina, Atos 5:29. Por quê? Né? Igual exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o quê? O cão chupando manga. E aí Daniel fez o quê? Ficava orando por ele o tempo todo. Chegou uma hora, né? Foi no final da vida, mas ele se converteu. Igual Ciro, né? Ciro também foi algo de Deus, que Deus mandou. E Daniel continuou orando também, né? Aí conseguiu construir lá o templo de Jerusalém. Mas aí veio o filho dele, né? E mandou parar com tudo. E aí Daniel continuou orando e veio o Ciro Grande, que é o segundo. Aí continuou fazendo o templo de Deus. Então a gente precisa orar pelas autoridades, né? Que Deus manda. Então, se a autoridade é o cão chupando manga, tu ora do mesmo jeito, né? Para que haja a conversão verdadeira daquela pessoa. O que mais? Mateus 19, 8 e... Mateus 19, o verso 8 e o verso 9. Hebreus 13, o verso 4 e Êxodo 20, o verso 14. Qual o conselho que a Bíblia dá em relação ao casamento? Lembrando que todos os versos estão escritos na descrição do vídeo, né? Clica aí, mais que vai aparecer. Não adulterarás, né? Digno de honra entre todos os seja o matrimônio. Porque o matrimônio é tão importante para Deus. Porque desde o princípio, né, desde o começo da criação, Deus já instituiu o casamento. E isso vem do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus sempre está falando de matrimônio, que é o casamento. Pode ver na Bíblia inteira. Os assuntos mais falados na Bíblia é o quê? Amor,
casamento e juízo. Pode ver, a Bíblia inteira fala nesses 3 temas: amor, casamento e juízo, né? Tanto que no Apocalipse, né, fala que a noiva de Jesus, do Cordeiro, né, é a Nova Jerusalém. Então, até em símbolos Deus fala de casamento, para explicar coisas que estão além da nossa compreensão, mas quando a gente tem algo que é referência, né, a gente consegue entender um pouco melhor. Então, o casamento para Deus, né, é algo sagrado, né? Porque nós fomos criados à semelhança de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, em tudo a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a família é a imagem e semelhança de Deus, né? Tanto que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Na família existe o quê? Pai, mãe e filho, né? Então, por aí você já vê a importância do matrimônio, do casamento. No plano original de Deus é apresentado um modelo de família para a felicidade do ser humano. O homem, uma mulher e seus filhos, né? O negócio de 3, como fala, cordão de 3. Sua família, seus filhos, aqui. Vivendo em harmonia, propiciando proteção, afeto e crescimento em todas as áreas da vida. Para a segurança mútua, a união do casal deve ser estável e duradoura, até que a morte os separe. Isso só dá para ser estável e duradouro se Jesus estiver no meio, né? Porque Jesus vai segurar na mão dos dois e vai guiá-los, né? Através do Espírito Santo. Então, não tem como uma família durar estável e duradoura, né? Para toda a vida, sem Jesus. Amar e perdoar são características que fazem parte da vida cristã. Qual a receita que a Bíblia nos dá para alcançarmos o amor verdadeiro? João 3, o verso 16. É o Filho. A receita para alcançar o amor verdadeiro é Jesus. E essa é a mensagem de hoje e a última mensagem daqui do estudo do Revelação do Santuário. E Deus abençoe vocês e até a próxima.